especial, de uma maneira toda cheia, Deus, da sua graça nessa noite. Oh, vem Jesus, vem Senhor Jesus. Oh, aleluia. Vem Jesus. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Sentem-se, fiquem à vontade. Você que a partir de agora também está conosco nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana Renovada, Douradinho, seja muito bem-vindo. Você que já está aí online conosco, irmão Odete, irmão Nilton, irmã Maria Cristina, mande seu recado, mande seu boa noite aqui para nós. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Adoramos ao Senhor e agora nós estamos diante da sua palavra. Quero que você se sinta bem confortável, bem à vontade. Se quiser diminuir aí o ar aí, pode ficar à vontade, mas eu quero a sua atenção nessa noite, e Jesus quer o teu coração nessa noite. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? No final do culto nós estaremos orando por alguns propósitos, mas nessa noite eu quero tratar com você acerca de algo que o Senhor colocou no meu coração. Essa madrugada eu fui pego pelo Senhor, creio, que o Senhor me fez sonhar um sonho um tanto quanto diferente, talvez pelo aquilo que nós estamos ouvindo e seja o tema atual que está em nosso meio nos dias de hoje. E uma frase, duas palavras eu ouvia muito forte da parte de Deus. A frase cárcere privado. Cárcere privado. O que é isso, pastor? Cárcere privado é uma expressão que decorre do verbo encarcerar, que significa deter ou prender alguém indevidamente ou contra a sua própria vontade. Nesse crime, a vítima quase não tem como se socorrer, se livrar, se locomover. Sua liberdade fica restrita a um pequeno espaço físico, como um quarto, como um banheiro, como algum lugar, ou até mesmo como um latão, como vimos nessa semana que se passou. Estes dias nós ficamos alguns chocados, eu fiquei chocado com aquele menino de 10, 11 anos que foi encontrado preso com correntes, seus braços, seus pés, dentro de um latão, no fundo de um quintal, sem nada para comer, sem nada para beber, embaixo de um sol escaldante, protegido apenas por um pedaço de telha. São coisas que surpreendem a gente e faz a gente pensar até onde vai a capacidade humana. E nós podemos observar que o homem não tem limites. Quantos estão acompanhando também? É triste, meus irmãos, nós vermos essas coisas acontecendo em nosso meio. Confirmando até essa palavra, alguns minutos atrás, antes desse culto começar, o irmão José, sem saber daquilo que eu ia pregar, daquilo que eu ia trazer de palavra nessa noite, ele me disse: pastor, eu estou lendo Malaquias e tem um versículo que chamou a minha atenção, e o versículo era Malaquias capítulo 4, versículo de número 6. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais,
para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Mas nós, infelizmente, temos visto pais que não estão convertendo o coração dos seus filhos. Estamos vendo coisas terríveis acontecendo ao nosso redor. São situações difíceis. E quando essa palavra cárcere privado ficou ali na minha mente, eu acordei e eu fiquei com aquela palavra cárcere privado. E eu entendi, eu fui pesquisar, eu fui estudar, e essa expressão é que alguém está ali detido, preso, contra a sua própria vontade ou indevidamente, e ela fica restrita a um pequeno espaço físico. Isso ficou no meu coração e eu comecei a pedir: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu coloque diante da igreja? E o Senhor começou a falar algumas coisas ao meu coração. E uma delas é que os dias em que nós temos vivido hoje, chamado hoje, nós estamos no meio de uma sociedade ou de situações, ou nós mesmos estamos nos aprisionando, ou tentando nos aprisionar. Note você que nós estamos cercados de filosofias, de pensamentos, de ideias que querem tomar o controle da nossa mente, que querem colocar dentro de nós como se fosse a única verdade. E note você que algumas pessoas, elas estão se aprisionando nestas ideias, nessas mensagens que estão tentando embutir dentro de nós. O tempo todo nós estamos vendo os políticos brigando entre si. O tempo todo nós estamos discutindo se a vacina A, B ou C, qual delas é a melhor, qual que é aquela que funciona. O tempo todo nós estamos ouvindo é a esquerda, é a direita. O tempo todo nós temos que escolher um lado. O tempo todo nós estamos sendo pressionados a escolher um lado. Quantos já perceberam isso? O meu time é melhor que o seu, a minha igreja é melhor que a sua. O tempo todo nós estamos sendo pressionados a estarmos ou nos tornar prisioneiros de uma ideia, de uma filosofia, de uma religião. Querem nos aprisionar diante da tecnologia, e isso tem feito muito estrago no nosso meio. Nós nos tornamos escravos de um aparelho chamado smartphone. Nós nos tornamos reféns. Hoje de manhã eu disse assim para minha esposa, porque eu estava ali pesquisando e comecei a olhar algumas coisas, e eu olhei para ela e disse: nossa, mas olha como a gente fica preso nisso. Cárcere privado. Ficamos presos em meio a um grupo de WhatsApp, em meio a um Facebook, em meio a um Instagram, e sei lá o que mais que você possa estar preso. O fato é que isso tem nos aprisionado, e quando nós estamos aprisionados, nós deixamos de lado o que realmente importa. Nós deixamos de lado, às vezes, princípios, verdades. Observe você que algumas pessoas estão se perdendo nas redes sociais. Algumas estão criando um perfil e que ela não é aquilo, ela não reflete, ela não é aquilo que está ali nas redes sociais, não é verdade sobre aquela pessoa. Ou seja, literalmente ela está aprisionada naquilo.
E o pior, às vezes ela toma aquela mentira como uma verdade para a sua vida. Então, meus amados irmãos, algumas vezes nós estamos nos tornando reféns, estamos presos em meio a algumas coisas. Às vezes as prisões estão dentro de nós. Alguns sentimentos, emoções, coisas que estão nos aprisionando, como a vaidade, a amargura, a inveja, os ciúmes, o desânimo, a avareza, o vício, o pecado. Às vezes as nossas emoções querem nos deter. Você vai vir no culto, ô irmão, Pai do Senhor, você vai no culto domingo, eu vou, pode ter certeza. Domingo, 6 horas da tarde, ele está ali aprisionado ao desânimo, a falta de coragem, e não consegue vir ao culto. Algo que é tão importante para nós estarmos firmados em Deus, firmados na palavra, alimentados pela palavra, para que nós possamos vencer os grandes desafios que vêm durante a semana, mas algo nos aprisionou, algo nos deteve, lá naquele pequeno espaço da nossa casa, chamada cozinha, ou quarto, ou sala, ou um aparelho chamado TV, te aprisionou. Quantos estão me entendendo? E quando eu acordei, eu comecei a pedir: Senhor, fala comigo, me mostra o que o Senhor quer falar comigo. Eu abri a Bíblia e minha Bíblia estava ali, diante do livro de Atos, capítulo 16. Abra comigo a sua Bíblia nessa noite, em Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16. E eu quero mostrar para você, baseado nesse texto, algumas lições que nós precisamos aprender, para nós não estarmos aprisionados a qualquer que seja, a ninguém. Atos capítulo 16, versículo de número 16. Amém? Quantos estão comigo? Glória a Deus, glória a Jesus. Atos 16 diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam.
De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, aqui nessa história, nesse texto, nós vamos ver primeiro uma moça em um cárcere chamado espírito maligno. Nós vamos ver os seus donos, os seus senhores, em um cárcere chamado lucro. Nós vamos ver cidadãos romanos presos, cativos em um cárcere chamado doutrina romana, lei romana. Mas nós estamos vendo também dois homens, Paulo e Silas, livres, libertos por aquele que se entregou na cruz por nós. Estamos vendo aqui uma cena maravilhosa para nós que conhecemos a verdade. Quando aquela moça ia gritando atrás de Paulo e Silas, o Espírito de Deus incomodava o coração daqueles homens, até o ponto de que eles discernissem que havia algum mal prendendo a vida daquela moça, ou seja, tornando aquela moça, aquela mulher cativa de um espírito maligno. E o espírito era um espírito de adivinhação, naquela época no grego chamado espírito de Piton. Meus irmãos, quando Paulo identifica a prisão que aquela moça estava, ele olha para ela e diz: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Amém. E o texto me informa que na mesma hora o Espírito saiu, porque todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus Cristo, porque toda língua confessará que Ele é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, a pergunta e a reflexão para mim e para você é hoje: qual é o espírito que talvez esteja aprisionando você? Qual é a razão, o que é que tem nos aprisionado, ou seja, que tem nos detido, que tem segurado a mim e a você de não buscar mais a Deus, de não se entregar mais ao Senhor? Eu sei que todos nós temos grandes batalhas, eu sei que todos nós temos grandes lutas, adversidades, mas nós precisamos vencer aquilo que anda nos aprisionando. Quantos estão me entendendo? Se você ainda é alguém que depende de um celular, depende de um carro, depende de uma roupa, é claro que eu não estou aqui dizendo para você que você não pode, eu não estou aqui dizendo para você que você não deve ter, mas eu estou dizendo para você que isso não pode te aprisionar. Quantos estão me entendendo, por favor? Porque tudo aquilo que nos
nos aprisiona nos faz mal. Pastor, eu vou no culto de domingo, mas de sábado, se o senhor fizer culto sábado, 2 horas da tarde, eu não vou porque eu tenho futebol. Pode jogar bola assim, não é pecado não. Aliás, nós temos um time aqui, glória a Deus. Está meio parado, o pessoal parece até que está meio barrigudinho. Não é errado, mas se isso te aprisionar, torna-se um mal para a sua vida. Amém? Paulo e Silas Paulo olha para aquela mulher, para aquela moça, e ele diz: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Amém? Isso me faz lembrar de João capítulo 8, versículo de número 31. Não precisa abrir não, eu vou ler para você. João capítulo de número 8, versículo de número 31, onde está escrito, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 36 diz assim: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu e você, nós não podemos estar presos, cativos a nada desse mundo, porque se nós estamos em Cristo, na presença de Cristo, nada pode nos deter, nada pode fazer com que nós nos tornemos cativos, porque Ele já nos libertou. Se você já entendeu essa liberdade que você recebe de Deus, se você já compreendeu que o Senhor quer te fazer livre para que você não dependa de nada, nem de ninguém, porque Ele é aquele que supre tudo o que nós precisamos, Ele é aquele que provê o que nós precisamos, para que eu e você nós não venhamos depender e nos tornar escravos de nada desse mundo. Amém, Jesus? Os donos daquela moça, quando eles veem que aquela moça agora estava liberta, livre, por causa de Jesus Cristo, por causa daquele que salvou, eles entram em desespero, e eles começam a agarrar Paulo e Silas, e pegam eles à força e levam eles até os magistrados, até aqueles que puniam, aqueles que tinham poder para determinar alguma sentença sobre a vida dos homens naquele tempo. E aqueles homens, Paulo e Silas, começam a ser açoitados em praça pública. Como não fosse suficiente, colocam agora eles em uma prisão. E o texto nos informa que não foi em qualquer prisão, eles foram jogados no cárcere interior. O que é isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Cárcere interior ficava no subsolo da prisão, e o subsolo era um lugar que ficava com pouca luz, quase sem luz, escuridão. Era um lugar muito úmido, fétido, era um lugar onde não tinha ar, era um lugar onde, quando algum preso ficava lá, era jogado lá, era questão de dias, eles morriam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que aquilo que nos aprisiona quer tirar a sua vida. Quantos estão me ouvindo? Aquilo que te aprisiona quer roubar de você a sua vida. Você já percebeu quantos jovens estão presos em meio a maconha, crack, cocaína,
E o quanto é difícil deles vencerem isso. Estão literalmente no cárcere interior. E só uma intervenção divina tem o poder de libertá-los. Porque até hoje eu não conheço remédio que possa libertá-los. Eu não conheço nenhuma outra saída a não ser uma obra profunda do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já percebeu aquelas pessoas que estão presas em meio à bebida? Essa semana eu atendi um senhor e ele precisava tomar um medicamento porque estava com um problema seríssimo, um antibiótico, e ele, primeira pergunta que ele fez: eu posso beber tomando esse remédio? Eu disse assim para ele: não, o senhor não pode beber, nem tomando remédio e nem estando bem, não é bom o senhor beber. Mas eu não fico, todo dia eu preciso beber. Alguém que está ali num cárcere privado chamado bebida. Quantos estão me entendendo? Meu irmão, em quantas vidas estão cativas, presas, quantas pessoas estão ali aprisionadas nos dias de hoje. Note você o texto, que além deles serem colocados no cárcere interior, eles pegam os pés de Paulo e Silas, e a informação que o texto nos dá é que colocam eles com seus pés em um tronco. Literalmente aquilo que se descreve ser o cárcere interior, ou seja, a limitação do movimento, completamente paralisados eles estavam. Era impossível qualquer fuga destes homens. Faz lembrar o menino de 11 anos no latão. O menino não tinha força sequer para levantar o bracinho, para dar o bracinho para aquele policial cortar a corrente. Meus amados irmãos, o que é que está acontecendo conosco, no nosso meio? O que é que está acontecendo nessa sociedade de hoje? O que é que está acontecendo com os homens de hoje? Com a humanidade? Mas note você, meus irmãos, que algo acontece. Paulo e Silas, apesar de estar no cárcere interior, apesar de estar com seus pés amarrados em um tronco, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Aleluia. Aqui nós precisamos entender que o mundo quer nos aprisionar. As filosofias, as religiões, as ideias, a tecnologia e muitas outras coisas tentam nos aprisionar, mas quando nós estamos em Cristo, nada nos faz sentirmos presos, porque onde há o Espírito de Deus há liberdade. Porque se o Espírito Santo habita aí dentro de você, jamais você se sentirá cativo ou preso de algo ou de alguém. Eles estavam no cárcere, estavam com seus pés amarrados, mas não estavam aprisionados, e seus lábios estavam ali, orando e adorando a Deus. Sabe qual é a consequência de quando nós estamos livres e algo tenta nos aprisionar? Você atrai a presença de Deus ainda mais. Deixa eu te explicar melhor. Você é crente, você é homem de Deus, mulher de Deus,
Mas quando vem aquela proposta lá no teu trabalho, aquela proposta que você sabe que você vai se aprisionar ali, quando algo acontece ao seu redor, que aquilo você tem completamente ciência de que aquilo vai te prender, vai te deter, você, como homem e mulher cheia do Espírito de Deus, começa a orar e clamar, e o milagre vem sobre a nossa vida. Olha, irmão, irmão, nós já somos livres. Não é qualquer coisa que vai nos aprisionar quando nós estamos na presença daquele que já nos libertou. Olhe para o texto. Os demais companheiros da prisão escutavam. Tem gente que está olhando para nós, está vendo que Satanás está tentando prender aquele crente, está tentando destruir a vida daquela mulher, está tentando destruir o casamento, está tentando destruir os filhos, mas ela está ali firme, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei. Como que é? Cante. Peguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Cante. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. Nada vai te aprisionar. O meu caminho é do Mestre. A minha esperança Então você olha para aquela circunstância que está tentando te prender, e aquilo não consegue te prender, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Satanás está ali ao seu redor, bramando feito um leão, esperando você errar, para que possa lhe tragar, mas você clama, e o Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e aí você não está preso, porque Ele te fez livre, Ele te sustenta livre. Amém, Jesus. Agora, olha só, o versículo 26 diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos, diga comigo, de todos os presos, se soltaram. De todos. Pastor, eu não entendo isso. Se era só Paulo e Silas que estava ali preso e cantando e orando, porque todos foram soltos? Porque aqueles que carregam a presença de Deus têm a capacidade de abençoar todos que estão ao seu redor. Amém? O tempo todo a Bíblia diz que as pessoas olhavam para Jesus e se maravilhavam dele. Glória a Deus. Agora, observe você que eles não fugiram da cadeia, do cárcere. Eles não fugiram, eles não saíram. Não, caiu aqui, soltou os pés. Gente, vamos embora daqui, corre. Não, eles ficaram lá. Eles não sentiram medo, não, de nada, não. Eles ficaram lá. Prova disso está aqui, o carcereiro despertou do sono, vendo que as portas estavam abertas, puxou a espada. Ele ia se suicidar, ele ia se matar, porque o seu comandante provavelmente ia mandar acabar com sua vida por causa daquilo que havia acontecido. Paulo olha para ele e grita assim:
não faça nenhum mal a si mesmo, não. Não faça nenhum mal a si mesmo, não. Quando nós somos livres em Cristo, meus irmãos, quando nós somos livres em Cristo, que nós compreendemos e entendemos a liberdade que o Senhor nos dá, nós não tememos nada, nós não precisamos nos desesperar diante de nenhuma circunstância, e muito pelo contrário, nós teremos capacidade de olhar para quem está ao nosso redor e ter sempre uma palavra para esta pessoa. Não faça mal a si mesmo, não faça mal a você. E o texto continua dizendo que o carcereiro correu todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e olha para Paulo e diz assim: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? O que eu devo fazer, senhores, para que eu seja salvo? E eles olham e respondem: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você será salvo, você e toda a sua casa. Sabe o que Paulo estava ensinando aqui agora a esse carcereiro? Primeiro, versículo 32 diz que eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro, sim ou não? Sabe o que Paulo e Silas estavam dizendo para esse carcereiro? O poder da palavra de Deus sempre te fará livre. Você pode estar preso como nós estávamos aqui, mas há dentro de nós uma liberdade que jamais você vai sentir em outro lugar. Paulo e Silas estavam ali presos, mas livres dentro de si mesmo. É a palavra de Deus que está viva e eficaz dentro de nós, que nos faz sentirmos livres. Amém? Você está entendendo isso? Meu irmão, minha irmã, olhe a situação que estava vivendo Paulo e Silas, e olha a maneira que Deus fez para que, através de tudo isso, muitos outros se tornassem livres, como Paulo e Silas. Eu gosto muito desse texto. Há muito tempo eu não o lia novamente. E quando nós olhamos para esse texto, o versículo de número 35 nos informa que amanhece. E os oficiais, os magistrados, enviam os oficiais, porque a ordem era colocar aqueles homens em liberdade. Sabe, meus irmãos, aqui eu quero trazer para você mais uma reflexão, que enquanto você estiver ali, naquele momento, naquele tempo, naquela circunstância difícil, Deus continua fazendo algo a seu respeito. Aquela noite, aquela madrugada foi uma noite, uma madrugada de uma experiência maravilhosa com Deus, onde Ele fez coisas notáveis e visíveis aos olhos humanos, mas paralelo a isso, Ele também estava ali agindo na vida dos magistrados, daqueles que eram os oficiais de justiça, onde eles decretaram a liberdade de Paulo e Silas. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto você está ali firme, orando, buscando a Deus, louvando, adorando a Deus,
lá do outro lado o Senhor está agindo em nosso favor. Isso me faz pensar nas mamães que oram pelos seus filhos que estão cativos. Me faz pensar nas esposas que oram pelos seus maridos, para eles serem libertos de muitas coisas que aprisionam. Isso me faz pensar em filhos que precisam da ajuda de Deus, para que haja paz dentro dos seus lares, dentro da sua casa. O tempo todo, meus irmãos, nós estamos ali, lutando, orando e adorando, e precisamos entender que o Senhor está olhando para cada um de nós. Amém? Mas volto a te perguntar nessa noite: o que é que tem feito com que você se torne cativo? O que é que tem lhe detido? O que é que tem lhe feito um prisioneiro? Porque eu entendo por essa palavra que a vontade de Deus para a sua vida é que você seja e sinta-se livre em Cristo. Então eu quero orar por você, você que talvez está aqui ou você que está ali do outro lado, e que há algo dentro do teu coração que somente Deus sabe, ninguém sabe, somente você e Deus conhecem o seu íntimo, e que precisa ser liberto dessa coisa que tem te aprisionado. Talvez esses pensamentos malignos, talvez esse mal chamado depressão, talvez é uma enfermidade, eu não sei o que é que tem te aprisionado. Eu não sei qual é o problema que tem feito você, tornado você um prisioneiro. Se é algum vício, se é o pecado, eu não sei, mas Deus sabe, Deus te conhece por completo. E hoje Ele quer te fazer livre. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não há outro nome pelo qual, irmãos, nós seremos livres, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi pelo sangue dele que nós nos tornamos livres. Foi pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que nós nos tornamos livres. Amém. Convido você a fechar os teus olhos, inclinar a sua cabeça e orar comigo nessa noite. Senhor, o Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece a verdade que existe dentro de nós. O Senhor sabe de tudo aquilo que tem nos aprisionado, que nos tem tornado reféns, aquilo que tem detido a nossa vida, e muitas vezes, ó Deus, contra a nossa vontade, ou até indevidamente, mas tem nos aprisionado, Senhor. E nós não temos força para sair disso. É essa pessoa que não tem força para sair daquele pensamento negativo, do desânimo, da depressão. É essa pessoa que não tem força para vencer o vício. É essa pessoa que não tem força para se entregar completamente a Ti, Senhor. Oh Jesus, toma-nos em Teus braços nessa noite, Senhor. Essa semana nós vimos um menino, Senhor, preso dentro de um latão. Mas muitos de nós também estamos presos dentro de algo, acorrentados, aprisionados. O gadareno estava preso naquele sepulcro, mas quando o Senhor colocou os seus pés naquele lugar, Satanás estremeceu. Por isso clamamos pelo Teu nome nessa noite, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todas as prisões. Quebra todos os grilhões, ó Deus, porque aquilo que nos aprisiona nos traz destruição. Aquilo que nos aprisiona nos fere. O gadareno se feria todos os dias. Tira de nós, Senhor,
esta prisão, Senhor. Tira-nos, Senhor, da prisão, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, nós oramos pedindo para que Teu Espírito Santo fale ao coração, ao íntimo de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. Jesus, se é a internet que tem, ó Deus, tornado essa pessoa prisioneira, quebra esse jugo, Senhor. Deus, o Senhor que nos conhece intimamente, purifica-nos, nos limpa, Senhor, com Teu sangue poderoso nessa noite, nos sustenta, e que no meio da grande tentação nós possamos orar e louvar o Teu nome, para que terremotos venham sobre as nossas vidas, para que o Seu agir venha sobre nós, ó Pai, e faça com que nós sejamos livres de toda opressão, de todo mal. Livra as nossas emoções, ó Pai, emoções que nos aprisionam. Talvez a mentira tenha aprisionado esta pessoa, os ciúmes, a avareza, a inveja. Tira de nós, ó Pai, tem aprisionado a nossa alma, nosso espírito. Tira de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro esta palavra, Senhor, como Paulo declarou, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que tudo aquilo que tem aprisionado a vida desta pessoa caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra chegue até o coração e que o Espírito Santo agora interceda sobre a tua vida, sobre você nesse momento, e tire todo esse peso, todo esse jugo, todo este mal que tem te aprisionado, e que você entenda que o Senhor, que Jesus nos torna livres. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, e vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quantos entenderam essa palavra? Amém. Que o Senhor continue falando com você nessa semana. Lá na tua casa, leia novamente Atos capítulo 16, e você pode ter certeza que o Espírito Santo, Deus, vai continuar falando ao teu coração. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. A partir de agora nós estaremos apenas aqui falando aqui na igreja, mas que você possa ter recebido essa palavra aí no teu coração. Que o Senhor abençoe sua vida. Você que estava conosco online, muitos irmãos, glória a Deus, que bênção. Irmã Ivone, glória a Jesus. Elisa, muitos irmãos, glória a Deus. Irmã Lígia, que Deus abençoe você, sua casa. Não se esqueça que o guarda de Israel não dorme. Amém? Então, que tenha uma paz que excede todo entendimento sobre você, sobre a sua casa, e a alegria do Espírito Santo permaneça sobre você, sobre o seu lar. Amém? Nosso próximo encontro é quinta-feira, 7h15 da noite. Deus te abençoe, um grande abraço. Fique com Deus.